Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública nesta semana, a nossa terceira aula, excepcionalmente. No papo de hoje, nós temos um tema não menos importante do que os anteriores, mas é um tema mais específico, às vezes de difícil entendimento, mas eu espero que você goste da aula de hoje e principalmente que você entenda o conteúdo que eu pretendo passar para você. Quem vos fala é o professor Alípio, de Manaus, no Amazonas, e estamos falando agora diretamente dos estúdios do Fato Amazônico e já agradeço de antemão o meu amigo, meu grande amigo Elcimar Freitas e toda a sua equipe pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Eu não sei se você me assiste agora pela primeira vez ou se você já me assistiu em aulas anteriores. Mas qualquer que seja a situação, seja agora, seja em outras aulas que você já esteve comigo, eu espero que você esteja gostando das aulas. Essas aulas foram preparadas carinhosamente para você e conto com a tua participação para compartilhar esse conhecimento com amigos, com conhecidos, com todas aquelas pessoas que podem ou querem aprender mais sobre a contabilidade pública. E chamo a atenção para o seguinte fato: não é só a contabilidade pública. Na verdade, por trás desse conteúdo, existe uma massa crítica muito importante. Porque por meio dos lançamentos contábeis, através dos conceitos que eu passo aqui semanalmente para você, você pode entender melhor como que funciona a máquina do setor público no Brasil. Isso é muito interessante. Por quê? Você entendendo melhor como é que as coisas funcionam, você então vai ter condições de criar uma opinião própria, mais consolidada. E aí você pode então ter uma visão crítica, um argumento mais refinado ao tratar de determinados temas. Então também essas aulas têm essa finalidade, tá bom? Olha só, então daqui a pouco eu vou iniciar a nossa aula, mas antes eu quero fazer como eu sempre faço, já agradecer aqui o meu amigo Elcimar Freitas, agradeço ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Dr. André Caria, pelo apoio. Agradeço ao Audicom, na pessoa da conselheira presidente da Audicom, a Milene Cunha. Agradeço ao Cátedra de Brasília, na pessoa do professor André Luiz, que estão retransmitindo essas aulas, compartilhando esse conteúdo que eu espero que chegue ao máximo de pessoas possível. Não é somente a audiência. O que eu pretendo, o meu objetivo é realmente trazer um pouco do que eu conseguir angariar, recolher, aprender no meu dia a dia profissional ou acadêmico com o Brasil e quem sabe aí com o mundo. De repente tem alguém aí fora do país assistindo às aulas da língua espanhola ou então em países de língua portuguesa mesmo e por aí vai, tá certo? Então, meu muito obrigado a todos pela participação. Bem, eu sempre inicio também fazendo referência ao conteúdo de cada aula. Então, agora, aí no vídeo, está aparecendo um QR Code, Samuel está colocando aqui para você, e através desse QR Code você pode, então, baixar esse conteúdo ou o conteúdo da aula de hoje. São PDFs, daqui a pouco vou mostrar para você, a gente vai dar um passeio nesse PDF. Tá? Esse material é um material de apoio que traz, em resumo, todo o conteúdo que eu estou apresentando aqui para você. Então, você ao baixar, você vai fazer o exercício aula e vai guardar para uma consulta futura. Mas, principalmente, esse material vai te ajudar a consolidar o seu conhecimento. Né? Então, no momento que você está praticando o conceito, exercitando a definição, é que você também vai fixando
esses conceitos e essas definições. Tudo bem? Além disso, Samuel está colocando aqui na tela também o QR Code do site das aulas. São 30 aulas, divididas em 5 módulos. Nós já estamos chegando aí à metade do terceiro módulo, então já tem 2 módulos prontinhos aí para você consultar. É só dirigir a câmera do seu celular para esse QR Code e acessar esse site. No site você vai ter acesso às aulas anteriores, inclusive a essa de hoje, e também os respectivos materiais da aula de hoje e das aulas anteriores. Tá? Então, através do site você pode acompanhar o meu trabalho até a 30ª aula, para a gente então finalizar esse ciclo de abordagem da contabilidade pública. Tudo certo? Então, feitos esses esclarecimentos, vamos para a aula de hoje, pessoal. Espero que você goste dessa aula. Mas segura um pouquinho mais aí, daqui a pouco a gente vai para o telão. Eu quero apenas explicar um pouquinho do contexto da aula de hoje. De que a gente vai falar hoje? Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos lá. Uma empresa, ou as empresas, quando elas vendem a prazo, elas sempre vão ter um crédito a receber. Em contabilidade, a gente chama de crédito a receber, né? É um termo técnico utilizado nas finanças públicas. Então, esse valor a receber em contabilidade, ele é representado por algumas contas como duplicatas a receber, como contas a receber, como clientes. Então, são termos da contabilidade empresarial. Muito bem. Depois de passado um tempo, esse valor vai ser recebido, né? Ao ser recebido, esse crédito vai ser dado baixa nesse crédito, nós daremos baixa nesse crédito e registraremos o valor recebido no caixa ou na conta bancária da empresa. Em síntese, é assim que acontecem as coisas aí no mundo empresarial. Então, vendeu a prazo, direito a receber. Recebeu, baixa na conta de direito e ingresso em caixa ou na conta bancária da empresa. Então, o que esse conteúdo, o que esse contexto tem a ver com a aula de hoje, pessoal? Tem tudo a ver. Tá? Então, a gente vai trabalhar agora com algumas contas que representam direitos a receber por parte da administração pública. É como se a administração pública vendesse a prazo para receber depois. E isso ocorre tanto com a receita tributária quanto com a receita não tributária. Olha que coisa interessante, tá? Então, são 2 situações que nós vamos ver aqui. Na aula de hoje, então, vou explicar em detalhes como é que isso funciona no âmbito da contabilidade pública. Então, fica comigo até o final que você vai entender direitinho esse assunto. Tudo bem? Então, vamos agora aqui para o telão para a gente, então, dar continuidade à nossa abordagem e nos encaminharmos para os registros contábeis, que é o ponto alto da aula, né? É o principal aspecto a ser enfatizado, e eu acho que é esse momento que você aprende mais, porque você vai ver como que a mecânica contábil funciona, tá bom? Então vamos aqui no telão. Olha só, esse conceito, pessoal, está ligado aos estágios da receita governamental orçamentária, tá? Então nós temos 4 estágios ou 4 etapas que a receita percorre: a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Eu não vou aqui dar o conceito de cada uma delas porque não é finalidade da aula de hoje. O que eu quero dizer para você, e eu quero que você internalize, é que somente a previsão é que todas as receitas acabam percorrendo. Somente a etapa da previsão. As demais, conforme está demonstrado aqui no telão, nem todas passam pelos respectivos estágios, tá? Bem, em relação ao lançamento, que é o segundo estágio, que é o objeto da aula de hoje, tá? Lançamento da receita orçamentária. E aqui que a gente vai ver aquela noção, ou passar aquela noção
que eu disse sobre as empresas que vendem a prazo, tá? Então você vai entender melhor a partir de agora. Vamos lá. Onde é que eu encontro esse assunto, pessoal? Primeiramente, no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, conforme eu estou mostrando aqui no telão, tá? No tópico 352 do manual, 11ª edição, nós temos referência ao lançamento da receita orçamentária. Agora aqui eu tenho uma crítica a fazer, uma crítica, aliás, que eu sempre fiz em sala de aula, que é o seguinte: o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele coloca ou faz referência ao artigo 53 da 4320, combinado com o 142 do Código Tributário Nacional. Bem, os dois artigos fazem referência de fato ao lançamento. Então, o que nós lemos aqui? O artigo 53 da Lei 4.320 define o lançamento como ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Isso é o que diz o artigo 53 da 4.320. Por sua vez, o artigo 142 do CTN diz o seguinte, que o lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Então, esses dois dispositivos, principalmente a referência ao 142, pessoal, eles se dirigem a apenas uma parte das rendas públicas, tá? Que é a receita tributária. Só que as rendas públicas não se limitam à receita tributária. Existem também aquelas rendas que não são tributárias, né? Por exemplo, quando uma prefeitura recebe recursos do Fundo de Participação dos Municípios ou o Estado recebe recursos do Fundo de Participação dos Estados, tá? Então, são rendas que também estão sujeitas ao lançamento. Apenas aqui no final, ó, eu estou marcando para vocês aqui, ó, ela faz referência ao artigo que eu considero o mais importante para a gente entender essa sistemática, que é o artigo 52, que ele diz o seguinte, ó, são objeto de lançamento agendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Então, esse para mim é o artigo mais importante, aquele que traduz melhor o conceito de lançamento para fins contábeis, em relação à segunda etapa da receita orçamentária. Então, é uma referência genérica, ele não se encaminha apenas para a renda tributária, ele diz quaisquer rendas, né, desde que ela tenha vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato, essa renda ou essas rendas estão sujeitas ao estágio do lançamento, ou seja, elas percorrem o estágio do lançamento. Se ela não tiver uma data de vencimento para adentrar os cofres públicos, previamente determinada, ela então não vai passar pelo estágio do lançamento. A regra é essa. Então, vamos ressaltar mais um pouquinho o 52. Eu estou reproduzindo novamente aí que o 53, na sequência, ele fala sobre a finalidade do lançamento, tá? Por isso que eu fiz a crítica anteriormente ao MCASP. O mais importante para mim é o 52, que ele sim define a característica principal do lançamento para fins de direito financeiro e também para fins contábeis, para fins de registro contábil. Muito bem. Vamos lá. Eu estou com um quadro negro aqui com vocês, para a gente então, é como se eu estivesse em sala de aula
vamos rabiscar aqui um pouquinho para que você entenda melhor essa sistemática, tá? Olha só, nós temos de um lado aqui, ó, fundo, deixa eu ver aqui, de participação dos municípios. Esse aqui é um fundo federal. E temos, de outro lado, a Prefeitura Municipal de Manaus, prestigiando aqui a minha cidade, tá? Esse fundo é um fundo, como eu disse, federal. E ele é formado por parte do Imposto de Renda, que é federal, e parte do IPI, que também é federal. Então, o governo federal arrecada esses dois impostos, retira uma parte e aloca essa parte dentro do FPM, tá? Posteriormente, o FPM vai ser dividido, então, com todos os municípios do Brasil. Então, esse recurso, uma parte dele vem para a Prefeitura de Manaus, ok? E esse envio é feito periodicamente. Todo dia 10 de cada mês, esse recurso chega na Prefeitura de Manaus, né? Então, a cada dia 10, dia 20 e dia 30 de cada mês, esse recurso é creditado na conta da Prefeitura de Manaus, tá? É o que chamamos de transferências correntes. Então, vou marcar somente aqui para vocês, tá? Dia 10, dia 20 e dia 30. Veja que quando eu começo o ano, a Prefeitura já sabe que nessas datas irá receber esses recursos. Então, ela tem como se planejar. Então, essa receita é uma receita orçamentária da Prefeitura de Manaus que tem um vencimento previsto em lei. Olha que interessante. Então, ela configura a hipótese prevista no artigo 52 da 4.320. Se tem um vencimento previsto em lei, então está sujeito ao lançamento contábil, que é a segunda etapa de realização da receita orçamentária, conforme eu mostrei há pouco para você, tá? Então veja, quando a prefeitura começa o ano, gente, ela tem valores a receber. Valores a receber de quem? Do governo federal, por meio do FPM, tá? Se ela tem valores a receber, ela vai então ter que fazer um registro contábil desses valores a receber logo no mês de janeiro, tá? E à medida que ela for recebendo, ela vai dando baixa nesses valores e vai transferindo esses valores para a sua conta única, que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Esse é um exemplo de receita ou de renda não tributária que está sujeito ao estágio do lançamento. Alípio, me dá um outro exemplo aí, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Digamos que a prefeitura, a mesma prefeitura, ela tenha um contrato de cessão com uma lanchonete ou um restaurante em que ela ceda aquele espaço que é dela, para a lanchonete, para o restaurante funcionar. E aí oferecer aos seus servidores alimentos, tá? Essa cessão ela é realizada por meio de um contrato ajustado entre a prefeitura e a empresa favorecida. Muito bem. Bem, em troca, a empresa favorecida irá pagar um determinado valor, um valor evidentemente módico, tá? Para a prefeitura de Manaus. E vai existir no contrato uma data de vencimento dessa receita, que no caso aqui é uma receita patrimonial, tá?
Então, normalmente essa data de vencimento ela ocorre no mês subsequente, no início do mês subsequente. Então, fechou o mês, no início do mês, essa empresa então credita na conta da prefeitura o valor correspondente a essa quantia. Isso vai para a conta única. Então, na verdade, todas as vezes que a prefeitura ajustar um contrato, ela também já vai saber antecipadamente quando que essa receita vai adentrar aos seus cofres públicos, de forma semelhante ao que ocorre no FPM. São situações exatamente iguais. Ela tem valores a receber. É como se ela tivesse vendido a prazo e tivesse uma duplicata, um direito a receber, tá? Representado por uma duplicata, por clientes, né? Ou contas a receber, tá? Mas aqui seria uma renda não tributária a receber. Renda não tributária a receber. Tudo bem? Mas ela vai ter direito a receber e ela tem que fazer esse registro contábil. O que hoje não ocorre no Brasil. Como assim? Embora exista essa previsão desde 64 do artigo 52, gente, normalmente os entes públicos não fazem esse registro contábil. É por isso que essa aula é muito importante, tá? Os entes públicos não realizam isso, não tem por cultura realizar isso. E isso é um problema, por quê? Porque, na verdade, ele só vai registrar aquilo que entra nos cofres públicos, tá? E com isso, eu não sei, pelo menos contabilmente falando, quanto que eu ainda tenho a receber. Então, vamos lá. Digamos que eu registre um valor a receber, seja a título de cessão do imóvel para a lanchonete ou para o restaurante, seja a título do FPM, sei lá, vamos colocar um valor aqui, R$100.000. Isso lá em janeiro, tá? Então, eu tenho 100 mil, a cada mês eu vou receber uma parcela. Isso aqui é a receber. Na medida em que eu for recebendo esses valores, por exemplo, 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro. Então, até aqui, o valor que eu tenho a receber é 80 mil. Então, eu tenho um controle do valor que vai, ou que eu tenho direito no futuro a ingressar nos meus cofres públicos, tá? E que dos 100 eu já recebi 20 mil. Entenderam essa sistemática? Se eu apenas registrar o que é arrecadado, eu só vou ter o valor que ingressa e não vou ter o valor que deixa de ingressar. E por que essa informação é importante? Porque se eu, por acaso, deixo de receber esse valor ao longo do ano, o sujeito só me paga no mês de janeiro, o mês de fevereiro e deixa de me pagar, após uma tratativa, após eu tentar amigavelmente cobrar esse valor e ele se negar a me pagar, eu posso inscrever em dívida ativa, nesse caso não tributária, o respectivo valor que fica pendente de recebimento. Por isso ele é muito importante, ó. A contabilidade ela tem que ser gerencial, ela tem que dar para o gestor público informações pormenorizadas do dia a dia dos negócios públicos. Então essa é uma forma excelente de fazer isso, tá? Ao final de cada ano, todas aquelas rendas a receber, seja tributária ou não tributária, que não forem recebidas, após as tratativas administrativas se mostrarem insuficientes, frustradas, eu posso então escrever em dívida ativa, tributária ou não tributária. Daí a importância desse procedimento, tá? Então, eu acho que deu para entender aqui, né? Basicamente é isso. E aqui vai um monte de coisa,
Tem muita renda aqui que se encontra nessa situação. No final da aula de hoje, eu estou trazendo para vocês um artigo para vocês acessarem, em que eu trato, aliás, desse contexto, das rendas que precisam ser registradas pela contabilidade e que hoje, em regra, não são, tá bom? Então vamos lá. Aula exercício 3, vamos para a prática, colocar tudo isso aqui em prática. Bem, esse tipo de procedimento, pessoal, é uma informação, ele começa com a natureza patrimonial, né? Eu falei desde o início das nossas aulas que existem basicamente duas informações que são tratadas no setor público. A informação de natureza orçamentária e a informação de natureza patrimonial. Essa aqui, ela começa com a informação patrimonial, tá? Então é isso que eu vou mostrar para você agora. Então, só para fazer o resumo de tudo, olha só, rendas públicas, tributária, não tributária, guarda aí, tá? Tanto uma quanto a outra, sem vencimento, previsto em lei, regulamento ou contrato, ou com vencimento, previsto em lei, regulamento ou contrato, tá? E aqui eu estou citando alguns impostos que têm essa característica ou algumas rendas que têm essa característica. Por exemplo, convênios é uma renda não tributária que está sujeita ao lançamento contábil, né? Ao lançamento previsto lá no artigo 52 da 4320. O FPM, que eu falei ainda há pouco com vocês, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, algumas hipóteses do ISS, Imposto sobre Serviço, por exemplo, o ISS que a pessoa paga como autônomo, paga já um carnezinho todo ano, tá? Independentemente da prestação de serviço, meu caso inclusive, tá? É como se fosse um IPTU, você já paga antecipadamente, a prefeitura já sabe que tem um crédito a receber naquele exercício. Então, é um caso de uma renda, aqui, perdoe, tá? Tributária, isso aqui é para cá, tá? Que incide nessa hipótese, tá? Que mais? Rendas decorrentes de concessão de uso de bens, tá? Também, que é o caso que eu falei ainda há pouco do imóvel que é cedido, tá? As tributárias também tem várias. Você tem o ITR, Imposto Territorial Rural, o próprio ISS, que eu falei ainda há pouco, o IPTU, que é o tema da aula de hoje, né? Eu vou usar o IPTU para traduzir isso aqui em registros contábeis. Então, esse aqui é o cenário das rendas públicas. Bem, deixa eu dar só um corte aqui, eu vou mostrar para você, vou dar um passeio, como eu sempre faço, na nossa apostila, e esse material, como eu falei, você pode acessar, está aqui no telão, tá? Pode acessar via QR Code, lá no site das aulas. Então, aula 3, contabilizando a arrecadação da receita orçamentária com vencimento previsto em lei, regulamento ou contrato, artigo 52. Eu estou utilizando aí o IPTU, o valor referente é 2.000 unidades monetárias, essa é a página 1. Na página 2 você vai encontrar todos os registros contábeis e aqui uma particularidade, tá? Primeiro, pela contabilização da receita tributária a receber. Isso é feito lá no início do ano, tá? Então, todas aquelas rendas que têm um vencimento já determinado em lei, regulamento ou contrato, o ente federativo deve, então, fazer a contabilização logo no início do ano do valor a receber. No 1.2 aqui, ó, nós temos a contabilização da arrecadação propriamente dita dessa receita tributária, ou pode ser também não tributária, em que eu dou baixa no valor a receber e faço ingresso na conta única, né? Faço ingresso na conta única. Então vamos lá, que está aqui embaixo, tá? Depois disso, eu tenho um balanço orçamentário,
na parte da receita, eu vou mostrar para você em que momento que esse balanço orçamentário vai receber registros. Tem o nosso balanço patrimonial, que vai receber o impacto desses registros contábeis. E, por fim, tenho a DVP, a demonstração das variações patrimoniais, que eu vou mostrar para vocês como é que esse lançamento é sintetizado na DVP, tá? Então você vai ficar craque nesse tema, pessoal. Feito isso, vamos voltar à aula aqui, onde eu interrompi. O que nós temos aqui? Nós temos aí a página 2 da nossa apostila, em que tem algumas contas. Então, deixa eu repisar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, contabilização da operação, que eu estou marcando aqui para você. Segundo ponto, dentro dessa contabilização, eu tenho duas etapas. A primeira etapa, 1.1, que é o registro contábil da Receita Tributária a receber, no caso aqui, IPTU. Como é que eu posso entender isso aqui? Bem, o IPTU é uma renda tributária que tem um vencimento determinado por lei municipal, tá? Se se enquadra nisso, se ela se enquadra nessa hipótese, então eu tenho que fazer o registro contábil correspondente ao lançamento dessa receita, antes dela ser arrecadada, tá? Porque tem valores a receber. Para tanto, pessoal, eu tenho duas contas que eu vou trabalhar, tá? Uma conta do ativo circulante, aqui ó, qual é essa conta? Créditos tributários a receber. E uma conta de variação patrimonial aumentativa, tá aqui ela, ó, classe 4, ó. Qual é essa conta? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. A primeira é uma conta patrimonial, a segunda é uma conta de resultado. Mas ambas as contas são de natureza patrimonial. A primeira, classe 1, a segunda, classe 4. Fechou aí, né? Deu para entender, tá? Então, vamos lá. Quando, então, no início do ano, os carnês são entregues para os contribuintes, são emitidos, eu vou lá na contabilidade da Prefeitura de Manaus fazer o seguinte lançamento. Créditos tributários a receber, a débito, marcando um direito a receber da Prefeitura de Manaus perante os seus contribuintes do IPTU, e a contrapartida, impostos, taxas e contribuição de melhoria a crédito, tá? Então, uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Como é que isso vai ser apresentado no balanço patrimonial? Então, nós temos o balanço patrimonial aí na página 4 do nosso material do curso, tá, da aula de hoje. Nós temos aí duas contas que estão em branco e não temos nenhuma conta nos demais grupos para ficar muito fácil. No patrimônio líquido, nós temos a conta resultados acumulados, que também está zerada, tá? Quando eu faço aquele registro lá, a conta créditos tributários a receber, você viu lá, né? Deixa eu só voltar aqui para ficar mais claro. Ela recebeu um débito. Então, esse débito foi exportado pelo sistema contábil para o balanço patrimonial. E ele, então, aloca ou registra esse crédito aqui, ó. Créditos tributários a receber, na conta correspondente, tá? Com isso, o total do ativo vai a 2.000. Eu não tenho passivo exigível a curto prazo, eu não tenho passivo exigível a longo prazo, portanto, eu não tenho passivo. Se eu não tenho passivo, 2.000 menos 0 de passivo, eu chego a um PL de 2.000. Então, a minha equação contábil está equilibrada. Então, nós temos aqui 2.000 de passivo e 2.000 de ativo, conforme eu já mostrei aqui para você. Então, acho que deu para entender, né?
Fez o lançamento lá, o sistema registra aqui, tá? Eu fecho o meu balanço. Aqui nós estamos apurando o balanço de forma simultânea ao registro contábil. Vamos lá. Lembra daquela conta patrimonial que apareceu lá no nosso registro contábil, tá? Ela vai aparecer na DVP, Demonstração das Variações Patrimoniais. E eu já disse em outra oportunidade que a DVP está para o balanço patrimonial no setor público da mesma forma que a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, está para o balanço patrimonial na contabilidade empresarial. Então a relação é a mesma. Ambos os demonstrativos tratam de contas de resultado. Tá? Então, na DVP, ela vai aparecer no grupo das variações patrimoniais aumentativas. Por que aumentativa? Porque o PL foi de 0 para 2.000. Então, houve um fato modificativo aumentativo. Tá? E ele vai ser registrado na primeira linha aqui, ó, nessa conta aqui, que é a mesma conta que nós fizemos o registro contábil anteriormente. A conta impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Somando tudo isso aqui, ó, eu vou encontrar um total de variações patrimoniais aumentativas de 2.000. Tá? É assim que funciona. Em síntese, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para você entender bem a sistemática. Tá? Quando eu fiz o registro contábil, essa conta aqui ela foi registrada no balanço patrimonial, enquanto que essa outra conta aqui foi registrada na DVP. É como se eu partisse o lançamento no meio, um pedaço dele fica no balanço patrimonial e outro pedaço na DVP. Por quê? Porque são contas de naturezas diversas. Uma possui a natureza patrimonial, créditos tributários a receber, enquanto que a outra possui a natureza de resultado, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tudo bem? Então, por isso que eu particionei os lançamentos nesses respectivos balanços que eu acabei de demonstrar para você. Ok. Agora, eu vou para uma outra etapa, tá? Qual é a etapa? Essa aqui de cima, ó. Pela contabilização da arrecadação da receita tributária a receber, 2.000. O que vai acontecer? O sujeito, então, recebe o carnê do IPTU, tá? Vai até uma instituição financeira, faz o pagamento e quita a sua dívida perante a Prefeitura de Manaus. Essa informação chega até a contabilidade e ela tem que dar baixa nesse direito, porque ela já recebeu o valor, então ela não tem mais direito a receber mais nada, e ele vai fazer esse lançamento que eu vou mostrar aqui para você. Então ele vai creditar a conta créditos tributários a receber, dando baixa no direito, essa conta aqui vai embora, ó, zerada, e o valor vai ser transferido para uma outra conta que também é do ativo circulante, tá? Que é a conta única, 2.000 unidades monetárias. Então, existe apenas uma permuta entre as duas contas. As duas pertencem à classe 1. Aqui, ó, classe 1 e classe 1. Acho que deu para entender, né? Como é que fica o meu balanço patrimonial, pessoal? Fica dessa forma, né? Eu tinha essa configuração inicial, créditos tributários a receber, 2.000 unidades monetárias. O sujeito, então, já pagou, eu dei baixa, e o sistema contábil informatizado exporta, né, aquele crédito na conta créditos tributários a receber para cá, para o balanço patrimonial, por isso ele vai a zero, essa conta já passa a apresentar o saldo zero, e esse valor é transferido para a conta única, conforme nós fizemos ainda há pouco, tá? Existe uma troca de valores que ocorre no interior do ativo circulante, tá? Mas o resultado acumulado continua o mesmo,
nesse caso aqui é um fato permutativo, e os totais do ativo e do passivo também continuam o mesmo, 2.000 e 2.000. Então eu tenho um sistema equilibrado aqui. Alípio, isso impacta a DVP? Não, isso não impacta a DVP. Por quê? Porque nenhuma conta de resultado concorreu nesse lançamento que acabamos de fazer. As duas contas que compuseram esse lançamento são contas patrimoniais, né? Acho que ficou claro aí, né? São contas patrimoniais. Então, a DVP, lembrando, ela só registra contas de resultado, tá? E o balanço patrimonial, apenas contas patrimoniais. Vamos mais adiante. Olha só quem é impactado agora, né? O nosso balanço orçamentário. Olha só que coisa maravilhosa. Receita orçamentária. Nós tínhamos já uma previsão do nosso IPTU, traduzido aqui pela rubrica Receita Tributária, uma previsão atualizada no mesmo valor, tá? E agora essa receita acaba de ser realizada, tá? Com essa realização, o que vai acontecer? Nós vamos então registrar essa receita realizada no interior do balanço orçamentário. Então tá aqui, ó, receita de IPTU, receita de IPTU. Alípio, mas por que eu tenho que registrar duas vezes o valor de 2.000? Né? Isso eu já falei em aulas passadas, mas nunca é demais repetir. Vamos lá. Esse grupo de contas aqui, ele congrega várias contas. É um grupo de contas. Então, dentro de receitas correntes, existem várias contas. Uma delas é a receita tributária. Nesse caso, eu só tenho uma conta. Então, ela vai totalizar o valor registrado nessa conta, que é quanto? 2.000 unidades monetárias, que nós acabamos de registrar. O sistema informatizado pega esse valor e transporta esse valor para dentro do grupo. O que significa dizer que, se eu estivesse outras contas dentro desse grupo, ele também somaria esses saldos e alocaria aqui em cima, na conta cabeça, né? Na conta que representa o grupo. Tudo bem? E saldos ou saldo a realizar, como é que fica, hein? É C de casa menos B de bola, tá? C de casa menos B de bola é quanto? 0 e 0. Ó. E com isso eu faço o registro lá no balanço orçamentário, na parte da receita orçamentária. E a partir daí, eu vou apenas complementar cada uma dessas colunas, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Você complementa aí quando for assistir essa aula. Então eu tenho aqui subtotal, aqui. Isso aqui eu deixei para fazer aqui mesmo, para você entender como é que eu fecho o balanço orçamentário até aqui. E aqui também 2.000, 2.000, 2.000 e aqui 0. Ok? Então, na verdade, as demais linhas são um reflexo do que consta nesse conteúdo aqui de cima. Tudo bem? Então, em síntese, esse é o impacto no balanço orçamentário, tá? E nós então finalizamos aí a nossa aula de hoje, que eu acho que você, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Foi uma aula digamos, mais específica, né? Não é uma aula tão comum, isso a gente não vê muito aí pelo YouTube, né? São poucas aulas que abordam esse tema, e mais essa questão que envolve a receita não tributária. O que existe muito é a receita tributária, que foi inclusive o escopo dessa aula. Porém, eu fiz questão de ressaltar também as rendas não tributárias, que a sistemática de registro é exatamente a mesma, tá bom? Então, bacana, nós estamos finalizando essa aula de hoje. Aqui no telão, como eu sempre faço, eu estou trazendo
o QR Code do meu canal no YouTube, está aqui no telão, tá? Então, acessa o canal, se inscreva no canal, dê um like nas minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento, assine aí o sininho, ative o sininho aí do canal e também o meu Instagram que aparece aqui no telão, tá certo? E por último, tá? Eu queria que agora que o Samuel vai colocar para você aqui um QR Code de um artigo que eu escrevi no meu blog. Eu até agora não falei sobre o meu blog, um blog que eu tenho já há muito tempo. Hoje eu não escrevo tanto para lá, né? Eu já escrevi muito, mas de vez em quando eu compareço lá. Mas eu escrevi um artigo sobre lançamento da receita orçamentária em que eu abordo exatamente essa questão. Então aí no vídeo está aparecendo o QR Code desse artigo, né? Aproveita e faz uma visita lá pelo blog, né? Você pode até se inscrever por lá, tá? Mas leia esse artigo com carinho, porque ele traduz tudo o que eu coloquei aqui, tá? De uma forma até mais ampla e mais detalhada, tá certo? Bem, eu já te convido então a participar da nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe. Até a nossa próxima oportunidade. Um forte abraço.